globular vai encontrar na nossa atmosfera? Oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Essa é a composição da atmosfera, não é isso? Nossa atmosfera é feita por esses elementos em estado leve, né? E esses elementos, então, vão formar a primeira manifestação da vida, criando moléculas chamadas de aminoácidos. Os ácidos animados que vão dar origem à matéria orgânica, né? Então aqui está um desenhozinho do raio globular, na ampola de Miller, que é uma outra história, e aqui está a atmosfera primitiva da Terra, riquíssima de dióxido de carbono, né? CO2, amônia, né? NH4, é isso mesmo, meu prezado químico? NH3, né? Tá certo? Aqui está, né? Eu não estou dando para ver. H2O, que é água, né? Vapor d'água, né? Então ele vai formar uma tênue membrana. Essa tênue membrana do raio globular vai pesar e vai cair onde? Nos seios tépidos e primitivos da Terra, os mares de Antão, né? O berço da vida inicial, né? O raio globular, então, vai formar as primeiras manifestações de vida na Terra. Quando nasce a vida na Terra? Qual é a idade da Terra? Vocês se lembram? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Diz a ciência que é a idade do nosso planeta, que é a idade do Sol, né? Nós nascemos de uma nebulosa que se condensou, né? Formando o Sol e a sua família de planetas. 4 bilhões e 500 milhões de anos nasceu a nossa Terra, né? Como uma bola incandescente de matéria efervescente, né? Que foi se esfriando. À medida que se esfriava, se formava a sua atmosfera. À medida que se formava a sua atmosfera, os gases também se condensavam, formando água. É provável que a água tenha vindo de um choque com um cometa, algumas dessas teorias, né? Que a Terra, no seu início, tenha se chocado com um cometa e trouxe para cá a água, é provável, mas a água existia em forma de vapor, foi se condensando e formando os mares. E à medida que a Terra se esfriava, as rochas que eram líquidas, era uma amálgama incandescente, essas rochas foram se esfriando e se sedimentando, formando as rochas sedimentares. Quando que se deu isso? 700 milhões de anos depois. Né? Então, há 3 bilhões e 800 milhões de anos, a Terra se condensou, formou-se a crosta terrestre e os oceanos. Quando é que a vida nasce? Nesse exato momento. A vida tinha pressa. Não dá para imputarmos o nascimento da vida ao acaso. Não teve tempo para isso. Mal a Terra se esfriou um pouco e formaram aqui os primeiros seres vivos, irradiados, né, como raios globulares na atmosfera primitiva do planeta. Hoje a ciência detecta esses seres aí, os chamados extremófilos, que viviam sob essas condições extremamente adversas do início da Terra, mas deixaram registros de seus corpos nas rochas sedimentares, rochas que têm esta idade, né? 3 bilhões e 800 milhões de anos, né? Os extremófilos, né? Viviam em condições extremas. Eles vão evoluir e vão formar as primeiras células marinhas, que são as algas cianofílicas, né? Os cianofíceas, né? As algas azuis, que formam o plâncton marinho, né? Então elas vão povoar os oceanos, essas algas, elas vão começar um fenômeno interessantíssimo, que é a fotossíntese, né? Que será então a transmutação dos gases da atmosfera em matéria orgânica. E com isso vão sanear a atmosfera primitiva da Terra, que era intensa de gases, né? Eram nuvens densas, né? Que o Sol mal as atravessava. Elas vão começar a sanear a atmosfera da Terra e vão produzir também um escudo de ozônio, que vai proteger a vida das radiações ultravioletas, propiciando então o desenvolvimento da vida, que tinha pressa de ascender, porque o planeta queria albergar aqui a consciência desenvolvida neste ser aqui, ó, o homem, né?
há 600 milhões de anos. Então, 2 bilhões de anos depois que essas algas azuis, essas algas cianofíceas trabalharam intensamente, preparando o berço da vida na Terra, 2 bilhões de anos depois, a vida começa a se manifestar, né, com os seres marinhos mais complexos, né, até chegar então à vida pluricelular, até que há 600 bilhões de anos atrás nós assistimos à chamada explosão do Cambriano, em que surgem os primeiros seres desenvolvidos no planeta, né? Os pólipos, os artrópodes marinhos, os peixes primitivos, e aí então nós assistimos a uma rapidíssima evolução pelos estágios de manifestação dos seres biológicos, até chegarmos em nós, no homem atual, onde o princípio vital, o princípio inteligente, que é uma coisa só, né? O alfa carreado pela energia, que agora vai se transformar em perispírito, vai então promover a construção paulatina de corpos cada vez mais desenvolvidos e mais complexos, permitindo assim o paulatino desabrochar da consciência que já dormitava ali, na intimidade do vórtice, né? Tá certo? Desde os seus primórdios de manifestação. Assim nós vamos assistir a vida passar da matéria inorgânica à matéria orgânica, e a vida explodir com toda a sua exuberância. Todos os segredos da mecânica, isso é a grande síntese, tá, gente? Todos os textos aqui são da grande síntese. Todos os segredos da mecânica, da química, da eletricidade são utilizados. Nascem patas, asas, antenas, chifres, tenazes, bicos, presas, ferrões, a arte sutil dos venenos, da fosforescência, do hipnotismo, das ondas elétricas, a arte dos sentidos desenvolve-os cada vez mais finos e complexos. Não há descoberta humana que antes não tenha sido encontrada e utilizada pela natureza. Assistimos então a esteira da evolução se desdobrar nas paisagens da Terra de forma estupenda, né? De tal forma que em 600 milhões de anos, enfim, o espírito pôde respirar mais aliviado ao construir para si um corpo orgânico que lhe permite manifestar a inteligência, que se chama homem, né? Então aí nós penetramos nos capítulos da grande síntese que vão nos falar da evolução biológica do ser. E aí nós vamos ter muita facilidade para ler. Não temos mais fórmulas, não temos mais gráficos, né, Atílio? Aí fica fácil. Não preciso nem falar mais nada. Eu vou fazer um grande resumo desse restante desses capítulos, né? Porque agora a evolução vai trabalhar primorosamente a evolução do ser com extrema sabedoria, mediante as chamadas ferramentas da evolução. Essas ferramentas, então, que vão moldar o ser. É como a mão de Deus, né? Que se achega ao espírito, né? Ainda infantil, pelos seus primeiros caminhos no reino biológico, e vai moldando o espírito, tirando-o do barro, né? Como quem sopra em suas narinas o sopro da vida, né? E depois o sopro da inteligência e do conhecimento, né? De tal forma que esse ser em breve vai despertar, olhar ao derredor e vai começar a questionar: quem eu sou? O que eu faço aqui? Cadê meu pai? Né? Onde estamos na atualidade? É isso? É belíssimo esse movimento. Então, graças a essa mecânica da evolução, a essa ciência sábia que nos orienta, nós, né, estamos evoluindo da ignorância à sabedoria, do simples ao complexo, né? Então, a evolução, nas suas ferramentas, vai utilizar o instinto da reprodução. Primeiro, o instinto de sobrevivência, né? Nós queremos a todo custo sobreviver. Vencida a sobrevivência, nós iremos querer a todo custo reproduzir. São os instintos fundamentais da vida, né? Os impulsos subdiafragmáticos, né? O impulso da fome e do sexo, né? São os impulsos fundamentais do ser no reino biológico. Depois vai atirar-o à luta. Feroz luta, né? De vida e morte, que os seres vão se digladiar em disputas ferozes, onde o mais fraco é comido pelo mais fraco, né? Lançamos o olhar para essa retaguarda e dizemos assim: a natureza não conhecia a piedade.
não é? Porque esse lobo aqui, ele não tem piedade da pobre lebre que está devorando, né? Então a vida vai nos alimentar por anseios, e o balde dá um nome elegante a esses anseios, né? São chamados de insaciabilidade do desejo. Nós somos movidos por desejos insaciáveis. Preste atenção, somos feitos assim porque fomos feitos para caminhar. Temos desejos que não podem ser aplacados. Ai de nós se esses desejos forem aplacados. É por isso que você quer sempre mais, né? Nascemos assim, quero mais, quero saber mais, quero ser mais do que eu sou, né? E vamos, por vezes, nos equivocando, porque achamos que, muitas vezes, queremos uma casa, né? Elegantérrima, um carro importado, né? Do ano, e isso vai satisfazer a nossa alma, e logo você se pega insatisfeito com essas conquistas, porque a sua alma pede mais, né? E às vezes você acha que são amores, e você passa de um amor para outro, né? E vai assim, chega lá na frente e continua ansioso e querendo alguma coisa a mais. Então, trouxemos esse desenho para vocês aí, o burrinho que segue essa cenoura, querendo comê-la e nunca a alcança, porque se ele alcançar, ele para, né? Somos feitos então de desejos insaciáveis, porque somos feitos para caminhar, queremos atingir o ápice, né? Mas ao chegar ao ápice, queremos um outro objetivo além para atingir, porque somos feitos assim, somos feitos para nos converter em seres divinos, e como tal, preenchidos por desejos insaciáveis, né? Tá bem? Então nós assistimos na vida o que o balde chamou de extrinsicação de valores ou descentralização cinética, qual uma semente que contém em si todo o potencial e vai se desenvolvendo ao longo da evolução. A evolução, portanto, é uma expansão de um princípio oculto nas misteriosas profundezas do ser. A evolução vai então promover a modelagem de órgãos. E como que o cientista olha para isso e diz assim, é produto do acaso, é uma câmara digital, né? Tem uma película fotográfica no fundo que chama retina, tem lente, tem obturador, tem diafragma para controlar a quantidade de luz, né? Não é isso? Tem uma fibra óptica que leva impulsos para o cérebro. Modelagem de órgãos está inserido na mecânica da evolução, que vão nos proporcionar modelagem de órgãos que vão satisfazer nossas necessidades imediatas, mas à medida que o Espírito cria novas necessidades, novos órgãos serão modelados, mediante a consorciação entre a nossa inteligência e a inteligência divina que nos serve, porque se essa inteligência não tivesse a nosso favor, não estaríamos onde estamos, porque ninguém aqui sabe construir um olho, né? Ninguém aqui sabe fabricar uma molécula de hemoglobina, e a gente fabrica, porque a inteligência divina está presente na nossa intimidade, trabalhando ativamente em nosso favor, né? Então construímos máquinas, olha que máquina interessante, ela voa mesmo, né? Tem todos os elementos necessários ao voo. Foi construída ao acaso? Não, há uma inteligência orientando a evolução dos seres, porque só uma causa inteligente pode produzir efeitos inteligentes. Então é inútil a ciência materialista negar essa força diretora da vida, que o balde vai chamar de psiquismo diretor, que advém de alfa, que está presente em todos os elementos e em todos os seres, né? Então assim nós vamos seguindo por uma complexidade crescente, através do ir e vir entre dois planos, o plano espiritual, depois da morte, e o plano físico. E vamos chamar o plano espiritual mais propriamente de extrafísico. O plano extrafísico e o plano físico. Ora do outro lado, ora do lado de cá, e assim vamos, né, evoluindo e entrecortando períodos de nascimentos e renascimentos. Você poderá chamar de mortes e renascimentos, né? Ou vida e morte, e assim vai, em que a morte está inserida no fenômeno como o momento de contração da espiral, e depois nova expansão da espiral, né? Essa senhora vai reencarnar, né, gente? Está morrendo aí, mas
contraiu ao máximo, né? Desencarnou, mas vai expandir no mundo espiritual, vai contrair de novo aqui na carne e expandir de novo, e assim vai, né? Dilatando paulatinamente a sua consciência, de modo que este aqui é um movimento necessário à mecânica da evolução, queiramos ou não. Porque a vida se compara a alguém que está construindo um edifício. Só que ele, para construir um novo andar, ele destrói o que já construiu. Constrói tudo de novo e um andar a mais. Depois torna a destruir. Depois torna a construir tudo e um andar a mais. E você fala assim, não, mas que canseira. Mas é assim que funciona o processo, né? Quizá amanhã a gente possa entender por que é assim. Porque a cada encarnação que a gente participa aqui na Terra, nós começamos tudo de novo. Começamos desde o reino elementar. Começamos lá no seio uterino como uma amebazinha, né? Nadando no seio tépido dos mares primitivos, que é o líquido amniótico. Começamos a evolução lá do zero do novo, e em 9 meses você faz, né? Milhões de anos de evolução. Recapitula tudo, né? Porque reencarnar é recapitular. Então assim nós vamos crescendo a nossa consciência ao longo da vida, o nosso eu vai se expandindo cada vez mais, vai se dilatando cada vez mais, a consciência vai absorvendo cada vez mais porções do inconsciente divino, de tal forma que o produto final da evolução é a dilatação da consciência, onde nós assistiremos à restituição da condição de espírito. Nós vamos voltar a ser consciências puras. Nós vamos voltar a ser consciências na máxima dilatação, que é o estado divino do ser, que nós vamos falar amanhã, tá? Este é o fim último da evolução. Então o balde 60 a 70 nos fala da dilatação da consciência. Depois de 71 a 85, ele vai se deter na edificação do homem.